Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a convite do professor Gabriel, eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito do trabalho do coordenador pedagógico, né, da educação básica. Eu me chamo Elisiane Tainá, eu trabalho na educação básica há 9 anos, né? Primeiro trabalhei na rede estadual e municipal, hoje eu estou apenas na rede municipal de educação. Estou, né, na coordenação dos anos iniciais, já trabalhei na coordenação dos anos iniciais, finais, e EJA Ensino Fundamental. Bom, pessoal, eu trago como alguns apontamentos, assim, a respeito da relevância do trabalho do coordenador, né? Que ele é um trabalho que se dá em conjunto, em razão das esferas que desenvolvem o trabalho pedagógico com ele, né? O coordenador pedagógico, ele não trabalha isolado, né? Muito pelo contrário, ele trabalha em parceria com a direção, vice-direção, SOI e com os professores e estudantes, né? A intenção do trabalho do coordenador pedagógico é que ele seja uma ponte, né, entre direção e professores e entre os professores e a direção, e os estudantes e os professores também. Então, nesse período, o que que eu vejo assim, né? Dois carros-chefes na gestão da escola são a esfera dos recursos humanos. Por quê? Porque em razão de se tu não tem essa demanda de professores para trabalhar, né, para desenvolver o trabalho, se te faltam professores, isso agrega N problemas. E a outra esfera é a financeira de verbas, porque sem verbas uma instituição ela acaba tendo N problemas também. Exemplificar rápido, a questão dessa esfera dos recursos humanos, ela é extremamente importante, por quê? Porque para te poder montar um quadro de professores de todas as disciplinas, é necessário que tu tenha todo esse recurso humano na tua escola. Quando te falta algum recurso humano, algum professor de alguma disciplina, ou aqueles estudantes vão ficar sem aquele momento, né? Sem aquela disciplina, ou tu vai acabar sobrecarregando algum outro colega que infelizmente vai estar quebrando o galho, né? Isso é bastante recorrente que as instâncias que fazem essa questão para as escolas, né? Seja a Secretaria de Educação Municipal ou estadual, ou as coordenadorias regionais de educação, nem sempre atenderem essa demanda. Então, isso é um aspecto que é um dos carros-chefes, né, das escolas e do trabalho do coordenador pedagógico, precisar ter recursos humanos, ter todos os professores, ter a equipe completa. O aspecto das verbas também é extremamente importante em função a verba permanente para aqueles gastos permanentes que tu tem mensais, fixos, digamos, e as verbas para te comprar materiais para a escola e verbas de merenda também, né, da alimentação, e aquelas verbas que elas são verbas que vêm a cada 2 ou 3 meses, que são para as demais demandas. Por que que eu coloco que sem verba também? Por quê? Porque durante o período que eu trabalhei no estado, que foram 7 anos, a partir de 2015, nós começamos a sofrer muito com essas questões de atraso de verbas e até de nem envio das verbas, né? Isso foi lá no governo do Sartori que começou. E isso agregou N problemas para as escolas, né? Porque a partir do momento que tu atrasa uma verba, atrasa todas as demandas que essa verba atende, né? E ao mesmo tempo, quando tu tem uma emergência numa escola e tu resolve esse problema e fica devendo pro prestador de serviço, acaba às vezes se tornando uma bola de neve, né?
porque uma emergência vai aparecendo, outra, outra e outra. Então, esses dois carros-chefes eu vejo como algo bem importante, assim, na gestão da escola. A respeito do trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico, eu percebo que quando se propõe a construção de um trabalho pedagógico com os seus colegas, com os professores, é uma forma de trabalho que demanda mais tempo, porém, é uma forma de trabalho em que os colegas se sentem, né, participativos, ativos naquele processo. Então, ao eles estarem fazendo parte da construção daquele projeto, isso se dá de um modo coletivo, né? E de modo efetivo realmente, né? Porque às vezes vocês sabem, vem algumas imposições de cima para baixo, digamos, e geralmente quando essas imposições vêm sem, né, questionar os professores, conversar ou se conhecer a realidade de uma escola, de uma comunidade escolar, é muito complicado, né, de tu aderir a um projeto assim. Então, a gente precisa perceber, sim, a importância do trabalho, né, do coordenador em estar mediando esses momentos e esse trabalho com os professores. Um outro aspecto bastante relevante do trabalho do coordenador pedagógico em parceria com o orientador educacional, eu diria, é a questão de se procurar sempre criar, né, uma rede de apoio para os estudantes. Por quê? Por exemplo, vocês sabem que existem muitas demandas hoje em dia, né, de questões a respeito de saúde mental, né, a respeito de problemas que crianças mesmo, né, crianças pequenas que a gente diz, e adolescentes já têm, né, possuem depressão, síndrome do pânico, etc. Então, o trabalho do coordenador com o orientador educacional, o professor do SOI, que a gente fala, né? Ele é muito importante no sentido de a gente construir uma rede de apoio para poder estar ajudando essas famílias a estar encaminhando esses estudantes para projetos, para atendimentos da área de saúde, para projetos de apoio pedagógico, como algum reforço escolar ou algum projeto em que essa criança ou esse adolescente no contraturno ele possa estar participando de algo efetivamente educativo e bom, né, para sua vida, enfim, para sua formação. Um aspecto também que eu gostaria de salientar é a importância, assim, né, da gente conhecer a comunidade escolar, né? A escola que eu trabalhei na rede estadual, eu trabalhei nela por 7 anos, né? Então, durante esse período, eu pude conhecer a comunidade escolar, né? A principal comunidade em que adivinham, né? Os nossos estudantes. Então, isso foi um aspecto que me mostrou o quanto é importante, né? A gente conhecer a realidade em que eles vivem, né? A realidade da comunidade, as necessidades e as demandas. Porque à medida que a gente tem esse conhecimento real, a gente passa a entender melhor, né, as necessidades deles e nota o quanto eles passam a valorizar a escola. Vocês podem estar se questionando, né? Ah, mas a escola então vai servir para tudo. Eu costumo falar que não é que devemos fazer o trabalho de um psicólogo, de um assistente social, de um médico, enfim. Não é esse aspecto que eu coloco, né? Não é. É cada profissional na sua instância. Mas é a gente entender que a escola, infelizmente, ou felizmente, ainda não sei, mas ela se torna a porta de entrada para assistência social para essas comunidades que estão, né, vulneráveis, né? Quando eu digo vulneráveis, são pessoas que estão vulneráveis em estarem vulneráveis nas questões de violência física, psicológica, financeira,
em que não são pessoas que, ela é pobre, ela mora numa casa assim, assim, assado. São pessoas que muitas pessoas que estão num cômodo, né? Num, num barraco, num lugar em que elas vivem em condições subhumanas, que não tem água, não tem luz, né? Que ela vive de doações, que ela tá vulnerável ao tráfico, né? À violência física, psicológica e tudo mais. Então, a escola não vai dar conta dessa demanda e nem deveria ser a função, mas a escola vai acabar sendo a porta de abertura para mostrar para esse sujeito quais são os caminhos e possibilidades para ele melhorar a sua condição, no sentido de, no sentido de cobrar do Estado também qual o dever do Estado para com ele, né? No sentido de mostrar e demonstrar os caminhos daquilo que ele tem direito. Por mais que a gente ache que isso não ocorre, ainda tem muitas comunidades e famílias que não sabem, por exemplo, como acessar o Bolsa Família, que não sabem como acessar um especialista em saúde, qual o caminho que primeiro ela tem que ir na unidade de saúde, depois assim, 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 assado, né? Ou qual instituição que ela deve ir primeiro, que ela deve ir no CRAS da sua região. São pessoas que não têm essa informação, essa instrução, né? Que elas precisam cobrar do Estado isso. Então, a escola, ela acaba sendo essa porta de entrada. E a nossa função é conseguir fazer com que as pessoas passem a entender aonde é esse acesso, como cobrar os seus direitos, né? Para poder também estar desenvolvendo seus deveres, né? Na comunidade delas também e poder estar ajudando aos demais. Então, isso é muito válido, assim, é muito importante esse conhecimento, né, da comunidade escolar, da realidade da comunidade escolar. Uh, por último, assim, teria muito mais para falar, mas estou falando de modo bastante, digamos, abreviado, né? Mas por último, mas não menos importante, a questão do trabalho do coordenador pedagógico em relação a essa questão do material didático, né, e a produção também, e construção dessa parte didática efetivamente, né, o quanto é importante a gente conhecer esses materiais que a gente vai estar trabalhando na nossa escola, a gente tá não limitando apenas aquilo que vem, né, do governo para a gente poder estar proporcionando aos nossos estudantes, ao menos no espaço da escola, né, que a gente possa estar procurando, né, com os nossos professores, disponibilizando essas ferramentas para que eles possam estar fazendo essas pesquisas deles também nos momentos e horários que eles conseguem, eu acho, ou acreditam ser mais apropriado, né? E também, assim, né, pessoal, compreender, eu vejo, eu entendo, assim, a necessidade do coordenador sempre como um articulador, né, sempre um trabalho em pontes, assim, eu sempre digo que o nosso trabalho nunca começa e termina no coordenador, emerge do coordenador e tal, mas sim das necessidades da escola, dos professores, dos estudantes, né, temos sim uma parte burocrática, geralmente ela é bem grande, ela ocupa bastante demanda do nosso tempo, que nós precisamos, né, fazer e encaminhar para as instâncias que são nossas mantenedoras, mas eu vejo que essa questão do trabalho do coordenador, ela tá sempre muito atrelada às questões teóricas também, porque não existe a neutralidade no trabalho pedagógico, então a gente vai estar atrelando a nossa prática, as nossas concepções, né, as nossas perspectivas teóricas. Também é muito importante a gente sempre considerar e propor o diálogo mesmo, né? Apesar de estarmos em tempos em que o diálogo
é um desafio cada vez maior, né? A gente tá, então, construindo junto com, né? Eu digo, o trabalho do coordenador pedagógico é esse construir com, né? Não é um trabalho fácil, como eu coloco sempre, o meu chão, aonde eu me sinto, é, não é a vontade, mas onde eu me sinto segura, num sentido de estar fazendo além, achar ou pensar que estou fazendo além é a sala de aula. A sala de aula é o que me encanta, é o que me move, assim. E isso é muito bom, né? A gente sempre pensar lá no chão da sala de aula e não apenas no espaço da coordenação, da direção, né? Não se fechar apenas em uma sala e pensar que é a partir dali que tu vai construir, né? Mas pensar em construir com. Bom, pessoal, nesse momento acho que era isso. Espero poder ter contribuído um pouquinho. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, agradeço o convite do professor Gabriel. E acho que era isso. Vou passar para o professor Gabriel o meu e-mail, qualquer coisa que quiserem mandar e-mails para a gente trocar informações, conversar, vou estar à disposição, tá bem? Um beijo em todos, obrigado pela oportunidade. Tchau!